Fala galera, tudo bem com vocês, seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi? Espero que tudo bem com vocês, que estejam curtindo este sabadão, dia 17 de abril de 2021. Temperatura bem agradável aqui em São Paulo, um pouco nublado, mas bem agradável mesmo. E vamos hoje falar sobre São Paulo, já que foi anunciado em uma coletiva de imprensa ontem que o governo de São Paulo criou uma fase de transição e vai liberar comércio e atividades religiosas a partir de amanhã, domingão, dia 18 de abril. Vamos entender, saber um pouquinho mais? Vem comigo! Pessoal, então o governo de São Paulo criou uma nova fase do plano de flexibilização da quarentena entre a vermelha e a laranja. Aqui entre nós, eu acho que já acabaram as cores do arco-íris todas para usar, enfim, né? Cada um tá ganhando um nome, então agora estamos na fase de transição, né? Na verdade, estamos prestes a entrar na fase de transição. Como disse, seria uma fase de maior flexibilização entre a fase vermelha, que estávamos, e ainda com mais restrições, e a laranja. E com essa medida autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos de funcionamento a partir de amanhã, domingo, dia 18 de abril. Com essa mudança, shoppings, lojas de rua que antes eram autorizadas a abrir somente na fase laranja, vão poder operar já nesse fim de semana. Lembrem-se, o toque de recolher entre 20 horas e 5 da manhã foi mantido. A decisão foi tomada após uma leve queda na taxa de internações por Covid-19 no estado, que está com uma ocupação em torno de 58% nos leitos de UTI. Para especialistas, isso ainda indica uma situação crítica do sistema de saúde. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Além disso, abril é o segundo mês com mais mortes por Covid em São Paulo desde o início da pandemia. Enfim, o governo decidiu, né, mesmo assim, passar para essa fase de transição. Essa fase transitória, como o governo chama, prevê a liberação gradual de diversos setores da economia ao longo de 2 semanas. Em 24 de abril, portanto, semana que vem, poderão voltar a operar restaurantes, salões de beleza e academias. Os parques também vão reabrir no dia 24 de abril. A alteração nos critérios de reclassificação ocorreu 7 dias depois do anúncio de que o Estado deixaria a fase emergencial, que era aquela mais restritiva, e que esteve em vigor entre 15 de março e 11 de abril, e onde sabemos que o número de mortes pela doença bateu recordes, né? Tivemos altos índices de casos de contaminação e principalmente de mortes pela doença. Vamos ver agora um pouquinho o que vai mudar então a partir, né, com essa fase. Vamos ver então os horários, as datas. Vamos lá? Então, pessoal, prepara tudo, porque shoppings, lojas de rua vão começar a ter atendimento presencial a partir de amanhã, domingo, 18 de abril, das 11 da manhã até as 19 horas, com público limitado a 25% da capacidade total.
Cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas também serão retomadas a partir de domingo, dia 18 amanhã, com distanciamento e controle de acesso. Restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, semana que vem, das 11 horas até as 19 horas, com 25% da capacidade total. Bares não estão liberados para ter atendimento presencial, mas podem operar como restaurantes. O que isso significa? Público sentado, serviço de alimento para acompanhar bebidas, ou seja, nesse caso os bares devem seguir as regras de restaurantes. Salões de beleza e cabeleireiros vão poder ter atendimento presencial também a partir do dia 24 de abril, das 11 às 19 horas, com 25% da capacidade total. Já cinemas, teatros, museus, eventos, convenções, etc., também vão poder voltar a funcionar a partir do dia 24 de abril, também das 11 às 19 horas, com controle de acesso, público sentado, assentos marcados e 25% da capacidade. Já academias, clubes, centros esportivos podem também funcionar já a partir do dia 24 de abril, das 7 horas da manhã até às 11 da manhã, e aí vai haver um intervalo, e aí então as atividades serão retomadas das 15 às 19 horas, apenas para atividades físicas individuais agendadas com 25% da capacidade total. E os parques, por fim, serão reabertos a partir do dia 24 de abril, mas o horário ainda não foi definido. Pessoal, só lembrando que essa limitação do público para até 25% da capacidade total de cada estabelecimento é uma novidade dessa fase transitória. Na fase laranja, por exemplo, os serviços podiam operar com até 40% da capacidade, tá? Na prática, porém, a limitação da capacidade máxima não é fiscalizada nos estabelecimentos autorizados a operar. A vigilância estadual vai focar a fiscalização, mas em relação ao uso das máscaras, e as vigilâncias municipais vão se ocupar principalmente, vão vigiar, vão fiscalizar o cumprimento dos horários. Restrições como distanciamento entre clientes, ocupação máxima, na prática, são recomendações aos setores. Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingências da Covid-19, João Gabardo, ele disse que se não tivéssemos criado essa fase de transição, algumas regiões já poderiam estar até passando para a fase laranja. Provavelmente a Grande São Paulo também estaria passando para a fase laranja. Porém, o governo entendeu que essa passagem para a fase laranja poderia oferecer riscos maiores. Então optou-se por fazer uma fase de transição para que todo o estado continue seguindo uma certa uniformidade, o que vai facilitar ainda o controle, e para que as pessoas não saiam de uma região para buscar um serviço que está aberto em outra região. Tudo isso foi feito no sentido de buscar mais segurança, segundo o coordenador do Centro de Contingências do Coronavírus, João Gabardo, aqui de São Paulo. O governo ressaltou que é preciso que todos continuem seguindo as medidas de proteção, que já são bem conhecidas, e o fato de ter sido adotada, de ter sido anunciada que vai ser implementada essa fase de transição, não significa que que liberou geral, digamos assim, que é para sair na rua, O governo recomenda
cautela, que continuem com as mesmas medidas de proteção e que sempre que possível evite sair, evitem exposição, correr risco somente se for necessário. E o governo diz que não é hora de sair para lazer, para nos divertirmos. E por quê, pessoal? Vamos lembrar de uma coisinha bem simples. Na semana passada, a gestão de João Agripino Dória encerrou a fase emergencial da quarentena e colocou todo o estado na fase vermelha, liberando a volta de alguns serviços, além do retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas, e também autorizou a retomada de competições esportivas, como os jogos do Campeonato Paulista, e também manteve o toque de recolher das 20 às 5 horas, tá? Que vai continuar sendo fiscalizado por uma força-tarefa composta por integrantes das vigilâncias sanitárias, Polícia Militar e Procon. E embora algumas regiões realmente tenham registrado uma leve queda nos índices de internações nos últimos dias, não vamos nos esquecer de uma coisa, que o mês de abril, com 15 dias, na verdade, não foi nem o mês inteiro, tá? Em 15 dias, o mês de abril já se tornou o segundo com mais mortes por Covid no estado desde o começo da pandemia. Foram registradas 11.883 mortes causadas pela doença entre os dias 1º de abril e a quinta-feira, dia 15. Portanto, o mês fica atrás apenas de março, que teve 15.159 mortes registradas. Mas a gente está comparando 15 dias de abril com o mês inteiro de março. Não nos esqueçamos disso. Nessa quarta-feira, dia 14 de abril, o estado de São Paulo superou a marca de 85 mil mortes por Covid. E o total dos casos registrados passou de 2,6 milhões. Olha, pessoal, é bem simples aí fazer uma conta, né? Se o estado de São Paulo fosse um país, por exemplo, estaria em 11º lugar no ranking mundial de mais mortes por Covid-19. O número total de 73.492 mortes é maior do que o número registrado em 226 países. O estado bateu um novo recorde com o registro de 1.209 mortes pela doença na terça-feira, dia 30 de março, como eu havia dito antes. Portanto, caso o estado fosse um país, estaríamos na vergonhosa marca, ocuparíamos um 11º lugar de um possível ranking mundial de países com maiores números absolutos de mortes pela Covid-19. Esse total de mortes registradas aqui no estado de São Paulo pela Covid-19 é 32% maior do que o da Argentina, que é um país que tem uma população semelhante ao estado brasileiro, com cerca de 45 milhões de habitantes. O número de novas mortes pela doença aqui no estado de São Paulo está em tendência alta, tá? No estado de São Paulo já há 29 dias seguidos. Março se tornou o pior mês da epidemia antes mesmo de terminar. Já no dia 23, até então, julho do ano passado, de 2020, era o mês mais letal.
Especialistas da Fiocruz e de outras instituições acreditam que essa reabertura, ainda que gradual, essa fase de transição, ocorre quando a epidemia ainda está em seu pior momento, e que pode dar uma impressão, pode dar levar as pessoas a acreditar que liberou geral, vamos lá, tudo. A vacinação ainda não avançou o suficiente para contribuir de modo significativo para a redução do número geral de mortes. Então, assim, pessoal, que fique claro, vocês sabem que eu sempre fui contra lockdown, que eu sempre fui contra essas medidas restritivas, e eu acho que sim, temos de reabrir, temos de começar a voltar a ter uma vida normal, temos de sair, o comércio precisa funcionar, a economia precisa gerar, mas que sejam tomadas as precauções por nós, por você, pelos seus, pela sua família. E apenas uma observação final, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui, né? Afinal, temos de aguardar mais informações, vamos ver como é que vai funcionar esse plano, mas que bom, né, que São Paulo está voltando a reabrir. Já sei que todo mundo amanhã estará no comércio, no shopping, então vou ver se eu já publico esse vídeo hoje, porque eu sei que amanhã vocês vão estar todos curtindo a vida, né? E eu só queria dar uma notinha aqui que saiu ontem à noite, bem noite mesmo, após as 21 horas, que o Procurador-Geral da União, Augusto Aras, pediu aos governadores que expliquem as discrepâncias entre os números de vacinas distribuídas pelo governo federal e aplicadas pelos estados. O ofício foi enviado a todos os governadores na última quinta-feira, dia 15 de abril, e solicita a prestação de esclarecimentos no prazo máximo de 10 dias sobre essa diferença entre o número de vacinas enviadas a cada estado pelo governo federal e o número de doses aplicadas e divulgadas por cada estado. Segundo os dados do Ministério da Saúde, já foram distribuídas aos estados um total de 48 milhões de doses, mas apenas 32 milhões de doses foram aplicadas. Então, a PGR quer a explicação de cada um dos governos sobre essa diferença apontada. Nada mais justo, né? Já que temos aí a instalação de uma CPI para investigar o governo federal, nada mais justo também do que cobrar explicações dos governos, certo? Pessoal, ótimo fim de semana. Voltarei se houver mais notícias, como sempre. Desejo a todos um ótimo sábado, ótimo fim de semana. Obrigada pelo carinho, pela paciência, pela audiência. Um grande abraço a todos.